Portanto, boa tarde. Eu começo por agradecer a oportunidade que deu ao Ante Semanário ao conceder esta entrevista. E sem mais demoras, começava talvez pela questão central no momento, que é a questão de Covid-19. E todas as condicionantes, né, para particulares, para empresas, para a escola. Como é que tem visto este cenário de pandemia ao nível do Conselho de Esposende e que expectativas é que tem para um futuro próximo? Olha, eu vejo que a atuação da Câmara numa primeira fase foi aquilo que foi possível e não tenho grandes críticas a fazer inicialmente, porque todos fomos apanhados de surpresa e a Câmara também foi apanhada de surpresa. Numa segunda fase as coisas não são bem assim, porque há uma quantidade de propostas, iniciativas do Partido Socialista que a Câmara pura e simplesmente omitiu ou esqueceu. Desde logo, a primeira que fizemos foi que durante o período de emergência não fosse pago o consumo de água. A Câmara limitou ao pagamento de algumas taxas que estão associadas à fatura da água, o que é manifestamente insuficiente, até porque aquelas taxas já são, de certa forma, uma apropriação que a Câmara faz de serviços que não presta. A Câmara apropria-se todos os meses, em termos de fatura de água, de um valor relativamente a um serviço que não presta, que nem tem nada a ver com resíduos sólidos, nem tem nada a ver com o fornecimento de água. Tem a ver com taxas e tarifas que são incluídas na fatura de água e que têm um valor muito expressivo na faturação global. E, portanto, era suposto que a Câmara não cobrasse a água, como outros concelhos fizeram, desde logo porque estávamos a falar de uma situação em que as pessoas ficaram, muitas delas, sem emprego, outras ficaram sem receber, outras sem poder trabalhar, os profissionais liberais, e que era necessário um uso permanente de água para lavagens e para desinfecção. E, portanto, essa proposta eles não a seguiram, mas muitas outras, repare, a Câmara desposendo por uma questão político-partidária e de um certo fundamentalismo do Presidente de Câmara, não aceitou a transferência de competências do Estado para os municípios em várias áreas, nomeadamente a nível de saúde. Se a Câmara tivesse recebido as competências para o município a nível da saúde, nós hoje tínhamos os centros de saúde geridos na parte de edifício e na parte de pessoal, que não estou a falar em médicos e enfermeiros, mas estou a falar daqueles do pessoal da limpeza, dos centros administrativos, etc., eram geridos pela Câmara. Um bocado como acontece com as escolas de primeiro ciclo, as antigas escolas primárias. Ora, nós temos os centros de saúde fechados no Conselho, essencialmente por falta dessas pequenas obras que podiam perfeitamente ser resolvidos em termos pela Câmara e agora também por falta de algum pessoal a esse nível, que se fosse a Câmara a contratar, porque era a nível local, era muito mais simples. A nível nacional, não, porque estamos a falar a nível nacional, estamos a falar de centenas, para não dizer milhares de centros de saúde. É exposendo, isso podia ser resolvido. E não é que a Câmara rejeita. É mais essencial do que claro, por exemplo, hoje, a Câmara de Esposende hoje recebeu a primeira e única competência transferida do Estado para a Câmara, que foi a cogestão do Parque Natural. Mas antes de a receber hoje, já tinha rejeitado 2 vezes na Assembleia Municipal. E rejeitou-a por uma questão política. E só a recebeu agora porque precisa dessa transferência para aceder a algumas candidaturas, porque por vontade efetiva não recebia, porque a Câmara é contra a recepção de transferências do Estado para a Câmara. Fala na necessidade de descentralizar, fala na necessidade do Estado apoiar, mas quando o Estado quer, a Câmara não aceita. Isto não vai contra a grande maioria dos municípios, quer dizer, os municípios lutam por ter mais competências e Esposende não quer essas competências. Esposende não quer essas competências e ainda faz pior. É que também está previsto na lei que sejam transferidas competências dos municípios para as freguesias, nomeadamente a nível de limpeza, manutenção, etc. de espaços. Pelo menos a Junta, a União de Freguesias da Poliafão, pediu, em abril do ano passado, a transferência dessas competências para a Câmara. Ainda hoje está à espera da resposta da Câmara, que é ilegal, que já o devia ter feito. Mas porquê é que a Câmara não quer transferir as competências para as juntas? Não quer, que era para não dar poder às freguesias e dessa forma, politicamente, gerir melhor os seus interesses e também não transferir o dinheiro para as freguesias. Porque o Presidente da Câmara diz assim: não, nós não recebemos competências enquanto não soubermos qual é o envelope financeiro. Muito bem, mas em primeiro lugar há um envelope financeiro definido. E depois, hoje, o não saber o envelope financeiro não foi obstáculo a receber cestas.
Claro. Há competências que nem têm quaisquer custos ou que têm custos diminutos. Mas assim não percebe. Por exemplo, acha que um conselho como Esposende tem sentido não ter querido receber a competência na gestão das praias? Sim. A Câmara de Esposende recusou receber a gestão das praias. E porquê? Até porque nós somos um dos poucos países, se não o único, que tem a questão das juntas de freguesia. Normalmente acaba mais acima. A lógica de termos presidente de junta é mesmo dar um apoio à autarquia. Se estamos a rejeitar isso, estamos quase a dizer que não queremos as juntas, que elas não fazem falta. Não, é contraditório. Estamos a tornar o nosso conselho ainda mais pequeno do que ele na realidade já é. Exatamente. E não só, e estamos a centralizar completamente a gestão, quer a nível nacional no Estado. Quando o Estado, dizem assim, o Estado é centralista. É, mas pior que o Estado são as mentalidades das pessoas que por uma questão política, e neste caso de Esposende é uma questão manifestamente política, eu até aceito que a Câmara de Esposende dissesse assim, a competência A, B e C, pela sua complexidade, nós não estamos preparados para recebê-la agora, porque daqui a um ano, era para 2021, agora será para 2022 por causa da pandemia, porque em 2021 era obrigatório receber todas, quisesse ou não quisesse. E, portanto, a questão das praias para nós seria central. E não só outras, mas há outras. Então, eu falei a questão do parque, mas há outras. Por exemplo, na questão das escolas e também dos centros de saúde, há uma quantidade de questões que estão a ser que têm que ser resolvidas, que a nível local eram facilmente resolvidas, a nível nacional não, porque um concurso é muito diferente fazer um concurso para um centro de saúde ou fazer um concurso para 1000 centros de saúde, não é? Claro. Ou para mais de 1000. Portanto, estamos a falar de coisas muito diferentes. E, portanto, a Câmara agora vem queixar-se, e o Presidente da Câmara queixou-se, aliás, num estilo que não é muito peculiar, porque ele queixa sempre, a culpa é sempre dos outros, nunca é dele. Ele tem uma personalidade, um bocado de personalidade narcisista, é um bocado uma espécie ao modo do Donald Trump, e a culpa nunca é dele. Qualquer coisa que corre mal é dos outros. Aliás, há uma questão que é simbólica nele, que no último mandato mandou embora toda a equipa que tinha. Não ficou com um único vereador, mandou-os todos embora e fez uma equipa toda nova. O que queria dizer, ou que passou a imagem às pessoas, que o problema de não fazer mais e melhor seria dos outros. Estavam todos mal. Estavam todos mal. Mas neste mandato ele está a fazer igual ou menos que fez no anterior. O que significa que o problema não é das pessoas, o problema é ele. Porque agora tem uma equipa toda nova e continua sem fazer nada. E os problemas continuam a arrastar-se. Portanto, o problema é dele. Nós temos, Esposende, o turismo ainda tem um peso muito grande. É? Voltando um bocado à pandemia para encerrar este tema, vamos ter agora um problema de desemprego, que é nacional, e que ninguém tem uma varinha mágica para o resolver, não é? Mas não deveria estar já Esposende a nível local a tentar idealizar campanhas, idealizar formas de combater o que aí vem, em vez de estarmos à espera de ver se vai vir de facto algo muito mau, não devíamos tentar estar preparados para o caso de se vier nós estamos preparados. Olha, eu julgo que sim, e julgo que nós que devíamos até a nível de turismo de Esposende devíamos ter outra estratégia de há muito. É preciso não esquecer que este Presidente da Câmara está nas mais altas funções autárquicas há 11 anos, porque ele teve 4 anos como Vice-Presidente e já está há 7 como Presidente. Portanto, há 11 anos que ele está nas mais altas funções autárquicas em Esposende. E não lhe é conhecida uma única ideia, nem uma única estratégia para Esposende. Ao fim de 11 anos, ele ainda não tem uma estratégia para Esposende. E também não tem a nível de turismo. As únicas coisas que têm acontecido a nível de turismo são atos perfeitamente casuísticos e erráticos, que é um bocado também uma característica da gestão dele. É uma característica errática, ou seja, uma gestão errática. Ele não sabe muito bem por onde há de ir e, por isso, há situações de até as pessoas ficam um bocado perplexas e confusas com os caminhos seguidos. No caso das campanhas, o que temos visto agora são campanhas ridículas, desculpa a expressão. Acabou o povo, chegou o robalo. Exatamente. O povo não é culpa dele, ou pelo menos não será inteira culpa, porque já vem do tempo do anterior presidente, que era o João Cepa. Mas não funcionou, será insistir no erro. Mas a questão não é essa. A questão é que querer criar um prato identitário para Esposende só significa que não existe. Porque se existisse, não se criava. Ninguém tem dúvidas que o prato identitário de Ponte de Lima é o arroz de rabulho. Ninguém tem dúvidas que o prato identitário da Mielhada é o leitão. Ninguém tem dúvidas que o prato identitário de Peniche ou da Nazaré é a caldeirada. Ninguém tem dúvidas que o prato identitário de Setúbal é o choco. E o que acontece em Esposende? Esposende, há robalos, há quem faça robalos, há quem faça polvos, ou polvos. Agora,
Qual é o alimento identitário que existe em Esposende? E eu não vejo mais nenhum. São as clarinhas de Fão. É a única coisa que nós podemos dizer que é verdadeiramente Esposende. O resto são coisas que há aqui como há noutros sítios quaisquer. Aliás, há outros pratos muito mais identitários de Esposende que o robalo. A raia, por exemplo, a raia seca, que era aqui seca na Ribeira e todas as pessoas comiam. Mas não, a questão é esta: porquê inventar um prato identitário quando ele não existe? E mais, as pessoas vêm a Esposende para comer robalo? Não. O que havia de haver em Esposende, na minha opinião, era fomentar nos restaurantes, em primeiro lugar, o uso regular de peixe fresco. Depois, haver uma verdadeira formação a nível de profissionais de cozinha, de cozinheiros, na preparação de peixes e de pratos, e alguns até pratos antigos daqui de Esposende, que podiam perfeitamente, haveria pessoas que certamente colaborariam no sentido de ensinar como se cozinhavam determinados peixes daqui de Esposende. E então, apostar assim nisso. Mas olha, apostar no peixe e apostar nos restaurantes e depois não termos uma barra e um rio capaz de que os barcos vão pescar esse peixe para dizer que o peixe é fresco e é de Esposende, também não tem sentido nenhum. Ou vão buscar os robalos aos viveiros. Portanto, esses robalos de viveiro pode ter, qualquer sítio do país pode ter. É importante que as pessoas tenham noção e se preparem, em vez de andarem com esse tipo de fogachos, que não passam disso. A estratégia do turismo tem que ser global e tem que ser muito bem pensada. E temos que pensar que tipo de turismo vamos ter para Esposende. E o turismo, há muitas formas de captar turistas. Mas tem que ser uma coisa pensada, articulada, não podem ser assim uns fogachos com essa política errática. Vem o povo, vem o robalo, fazem aí uma publicidade nos jornais ou nos outdoors. Vai dar o quê? Alguém vem a Esposende para comer robalo. As pessoas vêm a Esposende para comer robalo como uma sardinha ou outra coisa qualquer. Sim, bem, ninguém vem a Esposende para comer robalo porque não há essa tradição. Claro. Pegando um bocado nas suas palavras de que este presidente, tanto que a culpa nunca é dele, eu levava para a questão da obra da Restinga, né, onde foram gastos milhares de euros, se calhar milhões, nos sacos de areia que não funcionaram. A culpa foi de quem produziu os sacos, mas depois acabou por morrer solteira, ainda hoje não sabemos nada. Não deveria já de haver responsabilização de quem foi responsável por aquele dinheiro deitado fora? E eu não estou com isto a dizer que a culpa foi do Presidente da Câmara, que foi, mas não deveríamos já saber claro, mas não deveríamos já saber quem foi o responsável por tanto dinheiro deitado ao mar? Porque aqui foi mesmo deitado ao mar. Acho que há aqui uma questão relativamente ao litoral, a questão do litoral é uma questão fundamental. E a questão do rio e da Barra do Cávado é questão nuclear no desenvolvimento do Conselho. Enquanto não for arranjada a Barra do Cávado, mas eu quando digo arranjada é numa solução idêntica à que foi feita entre o Porto e Gaia. Quando tiver uma obra daquele género, quando foi feita a obra na Barra do Douro, toda a gente se levantou que aquilo ia ser uma desgraça. O que é certo é que ela está lá e tem sido o que tem valido, nomeadamente à zona da Cantareira, que na altura que o mar ficava bravo e havia zonas cheias, o mar vinha bater às casas na Cantareira, no Porto, e aquilo nunca mais aconteceu, e permite que os pescadores da Aforada e também do lado do Porto, do lado da Cantareira, saiam para o mar em condições de segurança em quase todos os dias do ano, independentemente da situação do mar. E isso, o que é que tem que ser feito em Esposende? Tem que ser feito uma obra daquelas. O resto é conversa. Não me venham cá com sacos de areia, não me venham cá com estacas. Enquanto não for feita uma obra a sério, a esse nível, não se resolve o problema da Barra. E outra questão é a dragagem do Cávado. A dragagem e a navegabilidade do Cávado era fundamental para o desenvolvimento do Concelho de Esposende e até do Distrito de Braga. Porque se nós tivéssemos o Cávado dragado em condições navegáveis, pelo menos até Barcelos, numa primeira fase, podia ser, aí sim, olha, isso é que é apostar no turismo. Porque aquilo que acontece, eu não estou a dizer que vamos fazer aqui cruzeiros como tem no Douro, claro, no Porto, que não temos condições para isso, mas temos condições para fazer cruzeiros de dia ou de viagens turísticas. E aí sim, isso já teria outro desenvolvimento. E também poderia ser, inclusivamente, para transportes de mercadorias, mas principalmente para turismo e para os esportes náuticos. Sabe que Esposende, quando foi levado a Concelho, a Vila e Concelho em 1572, era um grande porto de mar e tinha aqui, era um porto que tinha, um dos portos que tinha mais caravelas e navios de longo curso sediados. E as pessoas até dizem assim, na altura, na Carta Régia, diz que tinha
uma quantidade de navios que as pessoas, muitos dos críticos, eles nunca viam aqui, eles não estavam todos ao mesmo tempo aqui, não é? Claro. Porque os navios circulavam, estavam aqui sediados, tinham aqui a sua sede, vinham aqui rotativamente. E, portanto, depois disso, até ao princípio do século XX, construíram-se aqui em Esposende, por exemplo, o Esposende I foi um dos últimos navios a ser construídos aqui em Esposende, navios em madeira, era maior que o Catiçarque. E ele saiu aqui de Esposende. Ora, significa que, apesar dos problemas que já havia de assoreamento da barra, nunca esteve como hoje. E o problema que aqui existe é que eu não vejo nem capacidade política da Câmara, nem a insistência necessária, nem sequer a visão estratégica para perceber que essa é a obra nuclear no desenvolvimento do Concelho de Esposende. O Concelho de Esposende, nós podíamos, se tivéssemos aqui uma barra a sério, um rio dragado, podíamos ter mais marinas, mesmo em Fão. Em Fão podia e devia ter uma marina. E não tem. Nós podíamos ter, desproporcionados como temos, podíamos ter um aproveitamento turístico do rio. E isso não está a existir. E depois temos aqui o Presidente da Câmara diz assim, eu sou muito amigo do Vice-Presidente da APA, o engenheiro Pimenta Machado, é muito amigo dele. Bem, mas essa amizade não tem sido palpável, a não ser em coisas que eu acho que não são positivas. Como, por exemplo, a questão do licenciamento daquela casa, em cima na primária, na Praia Suave Mar, que é uma coisa verdadeiramente escandalosa, à luz de qualquer olhar, de qualquer perspectiva, é inadmissível. Eu só lhe ia perguntar como é que se explica à população em geral que se discuta a demolição das Torres de Alfide. Exatamente. Não é das Torres de Alfide. Eu ponho das casas, por exemplo, das casas de Seduvém. Por exemplo, mas que... E outras. Que estão para ir abaixo, mas mesmo assim vão tendo obras e vão aumentando. As questões que temos visto em São Bartolomeu e por aí fora. Exato. E depois constrói-se aquela casa numa zona propícia à erosão costeira. Não é só propícia à erosão costeira, é que aquilo, na minha opinião, passa uma imagem para a população em geral, para o cidadão comum, de favorecimento, de compadrio. Eu não sei se ali houve compadrio, se não houve. Nem é por aí que quero ir. Só que, se não houve, parece. Porque é inadmissível que a casa que lá existia, que era uma casa antiga, com mais de 60 anos, ou coisa do género, não tinha aquela dimensão. Não tinha aquela dimensão, nem causava o impacto que esta causa, e foi construída numa época em que as questões do ambiente e as questões da erosão não se punham como hoje. Portanto, numa altura de aquecimento global, de erosão costeira global, de estratégias, o Estado diz que no POC vai gastar não sei quantos milhões de euros por ano para manter a costa do litoral norte a salvo da erosão costeira. E depois vai-se permitir a construção de uma casa com uma dimensão brutal, que do ponto de vista estético constitui uma agressão. Repare que nós chegávamos àquele local e víamos o Monte Santa Luzia em Viana, já não se vê, ou tem que andar a espreitar. Do lado de nascente, se olhar para aquela casa, aquilo tem um impacto brutal, porque tem 3 pisos, visto do lado nascente, é uma casa com 3 pisos. Estamos lá em cima da duna primária. Portanto, não é só o que está, é a imagem que se faz. E depois, o cidadão comum daqui de Esposende, que quer construir muitos deles numa casa, numa freguesia qualquer para a habitação, tem dificuldades enormes. A Câmara cria dificuldades enormes. E agora um indivíduo que não sei de onde é, mas não é de cá sequer, que ele terá dinheiro para fazer aquela casa que lá fez, chega aqui e não há POC, e não há erosão costeira, e não há entraves arquitetónicos, e não há entraves paisagísticos, e temos um Presidente da Câmara que é arquiteto. Então, se um Presidente aqui não tinha a obrigação de ter outra sensibilidade. Não. Isto é de uma hipocrisia, de uma falta de respeito pelos outros, pela inteligência alheia, que sinceramente não me deixa, olha, como esposende, deixa-me triste. Como líder político, deixa-me incomodado, mas como esposende, deixa-me triste. Então, nessa questão do Presidente da Câmara ser arquiteto, isso não ajuda? Uma das questões que eu tinha era, por exemplo, questionar qual era a sua opinião a respeito, por exemplo, da Casa Pérola da Apulia, que foi adquirida por 600 mil euros e que ainda não é conhecido qual a utilidade que irá ter. A informação que há é que se aguarda um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, mas com parecer, sem parecer,
gastaram 600 mil euros, devia-se ter uma ideia do que é que se queria fazer. Pois. Não é? Temos o Forte São João Batista, a situação é idêntica, está a ter um custo e também não se sabe propriamente o que é que ali vai acontecer. Não é? E podíamos continuar. São duas coisas diferentes. Bem, a questão da casa do Pérola, na Apulia, eu não sei quem lhe deu essa informação de que estão à espera da decisão da Agência Portuguesa do Ambiente, porque aquilo que o Presidente da Câmara disse na Assembleia Municipal é que não iam fazer nada, entretanto, porque não tinha dinheiro para construir lá nada. Mas os Esposende têm as contas recheadas. Foi dito há pouco tempo. Portanto, ele diz isso, mas eu também percebo porque é que tem. Ou diz que tem, porque ele, como não faz as obras, é o mesmo dinheiro que transita de um ano para o outro, não é? Portanto, aquilo é sempre o mesmo dinheiro. Mas, porque em Esposende não se tem feito nada. O mandato passado fez obras, parecia uma fabriqueira. Só fez obras nos atos de igreja. Repara que não há atos de igreja aqui em Esposende que não tenha sido, não há, eu estou a uma força de expressão, claro, mas a quantidade de obras feitas em atos de igreja ou capelas foi brutal pelo Conselho de Fora. Portanto, foi o que ele fez no anterior mandato. A questão do Pérola é uma questão diferente, é como é que se compra um edifício que estava degradado, exatamente para evitar a degradação maior, e agora é da Câmara e está o abandono. É uma péssima imagem que se passa do Conselho e é uma péssima mensagem que a própria Câmara passa aos cidadãos comuns. Como é que a Câmara vai ter agora autoridade moral para exigir que qualquer proprietário faça reparações nos seus imóveis, quando a própria Câmara tem num sítio de excelência um imóvel no maior e completo abandono? Portanto, a questão do Pérola é uma questão vergonhosa. A questão do Forte São João Batista é emblemática na falta daquilo que eu disse de incompetência, portanto, falta de competência do Presidente da Câmara e falta de estratégia. Estamos a falar do postal de Esposende. E não é só isso. É que o Forte São João Batista foi reclamado pela Câmara durante 25 anos, à volta disso. O primeiro Presidente que começou a reclamar o Forte São João Batista foi o Alberto Figueiredo. O Alberto Figueiredo foi o Presidente da Câmara que ganhou a Câmara para o PSD, que a Câmara era CDS, passou a Câmara para o PSD, há 25 anos ou mais, que já reclamava a entrega do Forte ao município. Depois saiu o Figueiredo e ficou o João Cepa e continuou a reclamar e já andou a anunciar. E depois teve um mandato e já neste mandato acaba por receber o Forte. Vai fazer agora 2 anos. Ora, quem esteve à espera tanto tempo num edifício, em primeiro lugar, antes de o reclamar já devia saber para quê. E depois, quando o recebesse, já devia saber não só o que lá ia pôr, mas também o projeto que ia executar. Porque a Câmara já há 20 e tal anos que andava a pedir aquilo e este Presidente já andava a anunciar aquilo há meia dúzia. Portanto, o que era suposto é que no dia que chegasse aquilo fosse assinado, o documento de entrega, no dia seguinte a Câmara avançava com um processo para fazer lá obras e instalar lá qualquer coisa. Porque a Câmara pagou 250 mil euros pela utilização daquele Forte durante 50 anos. E com a obrigação de gastar lá mais de 1 milhão de euros em obras. Que ainda não fez. E podemos juntar aqui a Estação Rádio Naval, ou parte da Estação Rádio Naval. Isso é de uma incompetência atroz. Como é que é possível uma Câmara andar a pedir durante anos e anos e anos edifício ao Estado? O Estado transfere-os para a Câmara fica com eles e ainda hoje não sabe o que lá vai fazer. Não sabe porque não tem ideias, não tem capacidade. Estas pessoas são pessoas completamente incapazes. Sabe que este Presidente da Câmara, eu há bocado comecei inicialmente, eu quando digo que ele tem uma personalidade narcisista e que tem... eu não digo isto por dizer mal, digo é a maneira de ser dele. Esta Câmara e este Presidente da Câmara ganhou com a maior maioria de sempre. E meteu-se na cabeça que era o melhor Presidente da Câmara de sempre. Ele está convencido disso. E, portanto, ele acha-se melhor que o antecessor, que era o João Cepa, e acha-se melhor do que o Figueiredo, que foi o que ganhou as eleições inicialmente e transportou a Câmara que era CDS para o PSD, mas ele nem pôs calcanhar do Figueiredo, quer dizer, não há comparação possível. O que foi feito em Esposende, apesar das minhas divergências políticas com o Figueiredo, que são conhecidas, e até pessoais, mas reconheçamos que aquilo que foi feito estratégico em Esposende foi do tempo do Figueiredo. Desde o Figueiredo para cá não se fez mais nada de estratégico. O João Cepa fez algumas coisas importantes, nomeadamente aqui a nível da Marginal, fez algumas coisas importantes, mas o que foi estratégico, o PDM, o início das zonas industriais, a habitação social, em Esposende não se fala de habitação social há 25 anos. Habitação social, em termos digna desse nome. Há algumas intervenções pequenas.
Mas o que foi feito aqui, os edifícios em Esposende, Fão, a habitação social em Fão, a habitação social em Palmeira, a habitação social na Apulia, tudo que está feito aqui nas Marinhas, em Góis, em Gandra, em Belinho, tudo que está feito é do tempo do Figueiredo. Há 25 anos, numa geração, a Câmara de Esposende, PSD, não faz nada de habitação social. O que não quer dizer que não haja necessidade. Há muitíssima necessidade. Há muitas pessoas que não têm possibilidades de pagar uma renda especulativa, porque assim, um proprietário, quando vai arrendar uma casa, tem que ter rendimento do investimento que fez. É normal. Senão as pessoas não vão investir para arrendar casas. Não é para perder dinheiro. Claro. Pelo menos tem que pagar o investimento que fez. Agora, para aquelas pessoas que não têm capacidade económica para pagar uma renda comercial, é necessário que a Câmara intervenha a nível da habitação social. Não é para fazer concorrência aos privados, é para suprir aquelas falhas que os privados, naquelas situações de pessoas, muitas vezes até são pessoas que conseguem pagar renda, mas não conseguem pagar uma renda tão elevada. Outras vezes são pessoas que têm um agregado familiar maior e têm necessidade de apoio. Alguns até da classe média, não estou a falar que é pessoas só com classes ou com rendimentos inferiores. E a Câmara não faz nada a nível da habitação social. E atualmente o grande problema será mesmo na classe média. Eu pegava-lhe agora, estamos a poucos dias do início do ano escolar. Sim. Temos uma série de obras em escolas em atraso, Gemeses, Apulia, Marinhas, Henrique Medina. Sim. Com um regresso às aulas, numa situação tão atípica, a obrigar a tantos cuidados extra e a tantas modificações, não deveria ter havido outro cuidado e outro esforço para que tivesse tudo pronto? Olha, dever havia, e não só devia, como era imperioso que houvesse. O nosso problema é, olha, nós temos uma obra que começou há 3 anos na escola, junto à escola de Pinhote, do primeiro ciclo, de uma obra de saneamento. Devia demorar no máximo 1 ano. Ainda hoje, passados 3 anos, ainda está por concluir. Pior, o acesso à escola durante bastante tempo era praticamente impossível. E o presidente da Associação de Pais, que acho que até já nem é, daquele agrupamento de escolas, dirigiu-se à Assembleia Municipal, e eu estou a falar isto porque eu assisti, dirigiu-se à Assembleia Municipal, no período público, reclamou do Presidente da Câmara uma solução, mas reclamou em termos perfeitamente normais. Bem, não imagina, o Presidente da Câmara destratou. É claro que essas coisas não são públicas, porque, como sabe, ou julgo que sabe, a Câmara, a maioria PSD, não permite a transmissão das Assembleias Municipais, nomeadamente via internet, nem permite que se tire fotografias nem faça gravações. O que tem muito a ver com o conceito de democracia desta gente. Porque, repara, se quiser ir à Câmara, à Assembleia Municipal, e porquê é que eles não fazem isso? Eles não fazem isso qual é que acha que é o receio? O receio é que as pessoas em casa saibam aquilo que eu digo lá, nomeadamente eu. Nem falo dos outros. Talvez por ser o opositor maior ou o líder da oposição, tem uma intervenção mais muitas vezes mais agressiva. Agressiva no bom sentido, não é agressiva em termos pessoais, é agressiva no sentido político. E eles não querem que assim as pessoas não fazem ideia da falta de capacidade que eles têm em termos políticos. Mas não deveria ser um dever cívico os eleitos pelo povo mostrarem ao povo o que é que estão a fazer? Mas o problema é este, é que sabe que muitas vezes desvendar a verdade sobre as capacidades de algumas pessoas podia ter desastrosos efeitos eleitorais. Por isso é que eles não repare que os PSDs, mesmo nas últimas eleições, nunca debateram comigo. Eu, desde que fui candidato pelo PS, nunca nenhum candidato que concorreu contra mim aceitou debater comigo. Nenhum. Nem o FEPA, nem este, nunca debateram comigo. Porquê? Este Presidente da Câmara, e nem o Presidente da Assembleia. O Presidente da Assembleia, houve um debate antes das últimas eleições, que o Presidente da Assembleia faltou, o candidato do PSD faltou. Precisamente porque eles não querem expor-se, porque sabem que no confronto, eu estou farto de dizer ao Presidente da Câmara, façam um debate público comigo. Mas tem que ser público e tem que ser com uma moderação que seja credível. Não pode ser só numa salinha para meia dúzia e um moderador ser um agente político deles. Portanto, eles não fazem isso. Mas no outro dia, no dia 19 de agosto, por causa da pandemia, em primeiro lugar fizeram uma coisa inacreditável.
que foi usar a sessão solene do 19 de agosto para fazer um verdadeiro comício. O Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara fizeram um verdadeiro comício na Assembleia Municipal, na sessão comemorativa dos dias 19 de agosto, porque não tinham contraditório, só falavam eles. E fizeram mais. Como era para só o falarem eles e para fazerem um comício, foi transmitido em direto e puseram um ecrã gigante com alto-falantes no Largo Rodrigues Sampaio para que o povo não tivesse que entrar no auditório e pudesse ver no Rodrigues Sampaio os discursos dele. Quer dizer, se for aquilo que é a Assembleia Municipal, que é um órgão deliberativo, o órgão máximo do Conselho, que está a resolver os problemas concretos do município, não é possível a transmissão pública. Nem é possível, nem deixam que os jornalistas vão lá acompanhar e tirem fotografias, vão gravações. Nós temos travado essa batalha. Pronto. Mas se for para fazer propaganda numa sessão deles, já podem pôr televisão em direto, ecrã no Rodrigues Sampaio e alto-falantes. Isso é um aproveitamento abusivo do dinheiro do município para uso próprio. Até porque não sabemos os custos dessa transmissão. Pois não. Eu pegava-lhe um bocado nessa parte da promoção com custos, vamos chamar duvidosos, porque não são esclarecidos. Nós temos travado, e aqui nós temos aqui um conflito de interesses, que iremos chamar. Nós temos travado uma luta com a autarquia por causa do boletim municipal. Já inclusive fomos ao tribunal, felizmente ganhamos, eu quando digo nós, o ano semanário. O boletim municipal tem custos enormes. Nós, desde o início, quando vimos o primeiro ajuste direito, aliás, que são sucessivos à mesma empresa, às vezes aparece com números diferentes, mas a moeda é a mesma. Nós oferecemos para fazer o boletim a metade do preço. Inclusive até então, de brincadeira, mas no assunto sério, até dissemos que mesmo assim já estávamos a cobrar bem acima do valor real da coisa. Fomos inclusive à Assembleia Municipal dizer isso mesmo. O Presidente da Câmara processou-nos, chamou-nos de mentirosos, em tribunal ficou provado que falávamos verdade. Eu aqui colocava-lhe duas questões. Primeiro, qual é a sua opinião a respeito deste assunto? E em segundo, se tem conhecimento, se o PS ou algum partido recorreu, fosse ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, onde fosse, porque temos uma autarquia a pagar uma quantia exorbitante, quando pelo menos uma empresa já disse que fazia aquilo mais barato, mas inclusive nós apresentámos orçamentos de N empresas por esse país fora que provavam que o faziam mais barato. Foi no anterior mandato que eu não estava na Assembleia, portanto não me recordo disso. Eu não faltei a nenhuma das sessões, portanto foi no anterior mandato. De qualquer forma, o que eu lhe quero dizer relativamente ao boletim municipal é que eu acho que aquilo não é nenhum boletim municipal. Aquilo é um boletim de propaganda político-partidário do PSD, camarário e do Presidente da Câmara. Se reparar, tem fotografias dele em quase todas as folhas, só tem um editorial dele e tem notícias feitas pela Câmara que não passam de propaganda das atividades dele. Um boletim municipal, a ser efeituado, devia tratar interesses do município e devia ser plural e devia ter, no fundo, porque a Câmara de Esposende, ou qualquer Câmara, não é do partido que lá está. O município não é do partido que lá está, é de toda a gente, é plural. Nem que tenha mais de 50% dos votos. Que há momentos que até nem têm. Portanto, a sociedade em Esposende não há só PSDs. E há muitos que até a maioria vota PSD, mas nem sabe no que vota, porque eles quando votam, não sabem, que as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas que votam em Esposende, no PSD, não conhecem os programas do PSD, não conhecem os candidatos do PSD, nem sabem qual é a qualidade das pessoas. Portanto, mas num concelho pequeno não é fácil, no fundo, isso acontecer. Porque toda a gente conhece alguém, há sempre alguém que trabalha na Câmara, há sempre alguém que é amigo do amigo. O que acontece é um sindicato de voto. Em primeiro lugar, as pessoas votam em quaisquer eleições, aqui, infelizmente, votam em quaisquer eleições, na sua maioria, por causa do símbolo eleitoral do PSD. Mais nada. Não sabem os programas de outros partidos, não sabem quais são os candidatos, portanto, votam aquilo como se fosse o Benfica ou o Porto, como são adeptos de um clube de futebol, também são adeptos do PSD, percebe? Eles não são eleitores, nem são simpatizantes, são adeptos, têm aquela lógica do adepto. No caso de Esposende, essa questão ainda há mais, é que em Esposende há aquilo que eu chamo a municipalização da sociedade civil. Nos últimos anos, o PSD não só tomou conta da Câmara, como tomou conta das IPSDS, de uma quantidade enorme de associações, e, portanto, há transversalmente um domínio pessoal e partidário, porque tem os seus agentes colocados nessas instituições, que depois também são pagos
não só em subsídios camarários, como à instituição, como depois são usados na contratação de pessoal. Se reparar, as listas do PSD nas últimas autárquicas, sejam nestas ou nas anteriores, têm um elevadíssimo número de funcionários da Câmara. E depois há outros que até não eram funcionários, mas passaram a ser depois de terem sido candidatos. E, portanto, há aqui uma promiscuidade, há aqui um compadrio, um pagamento de favor, e que torna-se muito mais difícil. Se reparar, o seu jornal, ou qualquer outro jornal, não consegue ser independente em expautente se depender da Câmara ou se depender das empresas locais. Sim. Porque mesmo as empresas locais, se porventura quiserem ajudar os jornais com publicidade, são imediatamente chamadas à pedra e acaba-se. Claro que isso não é formal, mas há muita maneira de fazer as coisas. Temos assistido a suplementos e grandes entrevistas, sempre acompanhadas do grande anúncio da empresa municipal. Pronto, há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu no outro dia estou à espera, pedi ao Presidente da Assembleia, usando o meu direito de deputado municipal, que quero saber quanto é que a Câmara gastou, desde o início do mandato, em publicidade, em comunicações, a todos os jornais. Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Farol de Esposende, os jornais. O Diário do Domingo, Correio do Domingo, porque é impressionante que, para além do custo abusivo eu já fiz uma intervenção sobre isso na Assembleia Municipal, sobre a questão dos custos. Eu, na altura, são centenas de milhares de euros ao fim do mandato. Sim. Porque não é só a edição do boletim municipal. É que a Câmara tem 3 ou 4 pessoas a tempo inteiro a trabalhar naquilo. Que também tem que lhes pagar. Claro. E depois o custo, não é só o custo do funcionário, é o custo do funcionário, é o custo de toda a parte administrativa, a parte técnica de computadores, telefones, carros, automóveis. Isso tudo é pago. E, portanto, o custo disso, para fazer propaganda ao Sr. Presidente da Câmara, que no fundo é isso, e à maioria PSD, mas como já vimos aqui, a maioria PSD também pouco conta, por conta ele, porque ele gira, nas próximas eleições que mandam todos embora, não quer dizer que não mandem estes outra vez todos embora, porque aquilo gira consoante a ele neste momento, porque daqui a quando ele deixar de ser, virá outro, que eu chamo-lhe o líder de turno, não é? Eles têm um líder de turno, que é aquele, foi o CEPA, depois agora é este, e há de ir embora, não é? Mas como nós atualmente temos o PS num ciclo muito favorável. Apesar de todas as contrariedades, o António Costa está forte, o PS está forte. Sente que em Esposende também as coisas podem começar a mudar agora e que se pode começar a aproveitar no fundo essa onda rosa para... É possível principalmente nas freguesias urbanas. Nas freguesias mais rurais é muito difícil. É muito difícil porque aí há o caciquismo puro. Eu quando fui candidato, eu já fui candidato à Câmara pelo Partido Socialista, e na altura tive os melhores resultados de sempre do PS no Conselho. E nas últimas eleições autárquicas o PS não teve um resultado ideal. E por isso é que eu voltei para a secção e achei que era um dever político e cívico, não só político para o Partido Socialista, mas também cívico, depois para o Zeno, ter um Partido Socialista forte e recuperar, de certa forma, o Partido Socialista em termos autárquicos, e para se afirmar no Conselho. Ganharmos as eleições já não é fácil. Eu vou dizer porquê. Porque em Esposende, sociologicamente, Esposende é o Conselho mais à direita de todo o Distrito de Braga. É pior que Solurique, é pior que Terras do Moura, é pior que Vieira do Minho, essas coisas todas. Porquê? Aqui em Esposende era o CDS, o principal partido, e a seguir o PSD. Depois passou o PSD e era, em segundo lugar, o CDS. O PS só há pouco tempo, quando digo pouco tempo, estamos a falar num horizonte de 20 e poucos anos, começou a ter outra vez vereadores e nas últimas eleições perdeu. No meu cheguei a ter 2 perto de 3, o PS teve perto do 3º vereador. Pronto, mas é muito difícil nas freguesias mais rurais isso ser facilmente ultrapassado. Nas urbanas é mais fácil. E, portanto, o nosso objetivo, nesta altura, poderá ser... Não estou a dizer que nós não ganhamos as próximas eleições. Até podemos ganhar as eleições autárquicas. Depende do que acontecer, até lá.
Porque, neste momento, há fenómenos que se estão a verificar no Conselho e no país que podem influenciar os resultados eleitorais. Se houver, à volta do PS, uma certa unidade, na oposição, não estou a dizer que seja o PS só quanto ao PSD, mas uma certa unidade na oposição, de facto, isso pode acontecer. Porque há fenómenos que eu julgo que poderão, neste momento, a extrema-direita está a crescer. É possível que aquele fenómeno do Chega possa fazer a moça na direita. E há muita gente que vota PSD que é de extrema-direita. E, portanto, pode haver aqui, isto pode mexer. Pode mexer. Não sei se vai acontecer, claro, mas pode mexer. Eu estou convencido que Esposende só ganharia se o PS ganhasse as eleições. Porque seria, em primeiro lugar, seria um ato de higiene política. Porque um partido que está há demasiados anos no poder, numa Câmara, neste caso uma Câmara Municipal, acaba por criar demasiadas dependências e interesses, que torna-se um ambiente bafiante que era preciso renovar. E para isso era preciso uma lufada de ar fresco em termos políticos e cívicos em Esposende. E, para além disso, o PS, apesar de não ter a força eleitoral do PSD, do ponto de vista do quadro, nós temos melhores que eles. Nós temos melhores quadros que o PSD, nós temos pessoas com muita qualidade, que podiam ser equipas ótimas a nível autarco, quer nas freguesias, quer na Câmara. Portanto, vamos ver. Eu espero que sim, e faço votos que sim. Temos várias matérias no nosso jornal acerca do Centro de Negócios, que já fez rolar muita tinta. Não é? Bem, eu pedia-lhe um comentário a este negócio, que no fundo é isso. Portanto, comprou-se um terreno para o Centro de Negócios, afinal depois já não serviu ao terreno, alugou-se um espaço, depois o espaço afinal não servia, precisou de obras, depois precisou de estudos e depois, hoje em dia nem se percebe bem se está aberto, se está fechado, como é que aquilo é. Temos conhecimento de empresas de fora que foram convidadas a abrir lá um espaço, não é? Portanto, terá sido por convite, digo eu. Como é que viu tudo isto e como é que vê que se gasta tanto dinheiro, se tem tanto dinheiro fora, e apesar da contestação ser praticamente das redes sociais e pouco mais? É assim, a questão do Centro de Negócios é uma questão... Olha, em primeiro lugar, é um grande negócio. Como disse bem, primeiro compraram um terreno, mal o Presidente da Câmara iniciou funções de Presidente, compraram um terreno por 600 e tal, por aí, à volta disso. Muito mais de meio milhão. Que já o valor, na minha opinião, é altamente questionável. Para o Centro de Negócios. Não foi feito lá nada. Tem lá circos. Depois, no início de 2017, resolveram arrendar ao pai do presidente da Junta de Palmeira um prédio aqui no centro de Esposende. Um prédio não, os pisos superiores de um prédio, porque os pisos do resto chão estão arrendados a terceiros, ou estão ocupados por terceiros, os pisos superiores pela renda de 5 mil euros por mês, que é uma renda, convenhamos, que em Esposende é uma renda exuberante. Simpática. Exuberante. Mas, num edifício que estava a necessitar de obras. E que, pelos vistos, nem sequer estava adaptado ou teria capacidade para instalar aquilo que se dizia que ia ser o Centro de Negócios. Depois, fizeram a contratação por ajuste direito, porque o Presidente da Câmara é o rei dos ajustes direitos. E então aquilo é assim, para não haver concursos, e aquilo é mesmo à justa, pelo limite legal. Se for ver, aquilo é sempre, está quase no limite. Então fazem um ajuste direto a uma empresa que tem sede de um filho do antigo Presidente da Câmara de Barcelos, um filho do Dr. Fernando Reis, que tem sede no campo de futebol de Barcelos, e chamada GeoFuture, que é para fazer o layout lá do Centro de Negócios. Isso durou, pagaram, o prazo passou, não foi feito nada, não foi feito obras nenhumas. Agora, recentemente, gastam mais de 300 mil euros a fazer obras num prédio que não é deles, que estava arrendado por apenas 5 anos. Agora dizem que foi prorrogado o prazo, senão acabava já. Senão ainda seria maior a festa, gastar 300 mil euros num prédio para um arrendamento de 5 anos, que não é deles, um arrendamento de 5 anos, para além de lhe pagar 5 mil,
Entretanto, também já foi alterada a renda, já não é 5 mil, já são 5.500 euros. E depois ainda há os outros concursos relacionados com todo o equipamento, o centro de negócios. Bem, isto já gastaram para cima de 1 milhão de euros no centro de negócios, e entre terrenos, obras, com os outros ajustes direitos, etc, etc. E eu digo o seguinte, o centro de negócios não se vê o que é, ainda hoje não está definido o conceito. Depois o Presidente da Câmara justificou que o arrendamento do edifício, porque iam transferir para lá serviços autónomos da Câmara que estavam a ocupar prédios particulares espalhados por Esposende, que assim iam concentrar. Então eu digo assim, então o edifício vai ser para usar com outros serviços da Câmara ou vai ser para o centro de negócios? É que aquilo já não é só o edifício do centro de negócios. Agora tem lá a funcionar as florestas, tem a proteção civil, aquilo vale tudo. Bem, isto é a maior bandalheira, do ponto de vista racional e de gestão, é absolutamente inaceitável. Do ponto de vista moral, é a maior bandalheira. Como é possível as pessoas, e para além de um insulto à inteligência das pessoas, como é possível comprar quase 600 mil euros um terreno para um centro de negócios que ainda hoje, passado meio de anos ou mais, não sei, tem lá circo e erva a crescer. Como é possível arrendarem a pagar 5 mil euros por mês em 2017 um edifício que só em 2020 é que foi usado 3 anos e tal depois de pagar não sei quantas milhares de euros de rendas? Como é possível arrendar um edifício por esse valor que não tinha aptidão para o fim que lhe queriam dar? Como é possível, para ter aptidão, ter gasto mais de 300 mil euros num prédio privado? Bem, isto é uma coisa que não é, do ponto de qualquer ângulo que se veja, não é aceitável. E não há dinheiro para restaurar Pérola. Não há dinheiro para muitas outras coisas. Não há dinheiro para investir nas escolas. Não há dinheiro para investir na habitação social. Não há dinheiro para melhorar o serviço de limpeza. Não há dinheiro para tanta coisa. Já para não falar na reparação de vias para essas freguesias fora. Não há dinheiro para nada, mas para essas coisas não falta dinheiro. Se for para a propaganda do próprio, ou para esses negócios que ninguém percebe a razoabilidade, para isso não falta dinheiro. Vamos agora pegar noutro terreno. Portanto, o IPCA assinou recentemente mais um protocolo com a Câmara de Esposende. Já anteriormente, se não estou em erro, em 2017 tinha assinado outro, onde ia haver um terreno para construir um polo e tudo mais. Hoje continuamos sem polo, no fundo, sem grande conhecimento do que é que vai ser o ensino superior em Esposende. Acredita que algum dia Esposende vai vir a ter ensino superior com estes protocolos? Não, com estes protocolos, não sei, que um dia há de ter ensino superior, eu espero que sim, e faço votos que sim. E isso era uma questão que já devia ter sido resolvida também há uma geração, há 25 anos. O Esposende podia e devia ter um polo de ensino superior, nem que fosse privado, há muito tempo, porque isso seria um elemento fundamental para dar vida à Esposende no inverno, porque nós temos cá, em muitas casas em Esposende, de segunda habitação, que as pessoas só vêm para cá no verão. Essas pessoas podiam perfeitamente arrendar as casas e os estudantes não tinham dificuldade em arranjar alojamento em Esposende. E davam vida à restauração, ao comércio local, à vida cívica, criavam massa crítica, tudo isso era fundamental para que Esposende se tivesse desenvolvido. Repare que Esposende, nos últimos anos, se comparar com os concelhos vizinhos, em particular Viana, o que era há 25 anos Viana e o que é hoje, e o que era há 25 anos Esposende e o que é hoje. Como Viana se disparou em termos de desenvolvimento, principalmente muito à volta da questão da recuperação urbanística e do polo industrial ali do Neiva, que é um verdadeiro polo de emprego e desenvolvimento de riqueza, que Viana soube construir e que Esposende não fez. Porque Esposende tinha uma zona industrial, ou 3 zonas industriais previstas, uma em Fão, ou Fonte Boa Fão, outra aqui em Esposende, e outra em Vila Chá. A de Vila Chá nunca foi feito nada. A de Fão tem lá uns edifícios industriais, mas não tem qualquer tipo de infraestrutura feita pela Câmara. Zero. E a de Esposende deixou de ser zona industrial para ser assim, um parque de pavilhões mais ou menos especulativo, que tanto tem fábricas, como tem comércio, como tem ginásios, como tem lojas de roupa, como tem tudo. Aquilo tem tudo e não tem nada. Aquela zona industrial já há muito tempo que desapareceu, nem foi esse o objetivo inicial da sua criação. E lá está, é o que eu digo, aquela política errática, que as pessoas fazem as coisas, mas não sabem muito bem para onde vão. Pronto, na questão do IPCA, que me falou, o ensino superior em Esposende é muito importante.
Se o IPCA fizer alguma coisa, será muito importante. Eu sou a favor disso. A localização, a compra dos terrenos, não tivemos informação nenhuma. Não posso dar uma opinião minimamente fundamentada, porque a Câmara faz isso tudo ao sabor da oportunidade do negócio. E eu queria-me ficar por aqui para não dizer mais nada. Mas queria lhe dizer que uma coisa que eu vejo com preocupação é, em primeiro lugar, quando é que isso vai acontecer, que não se vê nada, e depois, que cursos é que vêm para cá? Porque eu já ouvi dizer, não é verdadeiro ensino universitário. Será uma espécie do que dizem, pelo menos do que dizem, será uma espécie de cursos mais ou menos de verão ou qualquer coisa do género. Bem, se for para aqui passar férias de verão, não precisamos, não é? Porque já tem. Era preciso é que fosse um verdadeiro polo universitário que trouxesse gente, trouxesse desenvolvimento, trouxesse riqueza. No fundo é isso. Tem sido noticiado que o FAM voltou a ter os credores à porta, alegando que o Braga não tem cumprido com eles. O Braga diz que não cumpre porque a Câmara não cumpre com a parte que tinha que cumprir, a Câmara nada diz. Entretanto, já aumentaram as penhoras ao espaço de FAM. Quer dizer, isto é mais uma solução anunciada que aparentemente não foi solução. O FAM neste momento não tem nada e estamos a ter um equipamento desportivo importante, bem feito, custou dinheiro e que está a ser usado pelo Braga e aparentemente sem o Braga ter que cumprir, porque o outro não cumpriu. Como é que é tudo isto? Assim, a questão do FAM propriamente dito, eu não vou emitir opinião, porque aquilo tem a ver com o FAM. Agora, do ponto de vista da Câmara, na altura, eu fui contrário à solução que foi encontrada. Na Assembleia Municipal defendia outra coisa. Entretanto, o que a Câmara se comprometeu com o Braga não fez nada, porque a Câmara comprometeu a fazer uma via, comprometeu-se a alterar o plano, comprometeu-se a fazer uma quantidade de coisas que não fez. Eu ainda não tenho informação completa, o que eu tenho ouvido sobre isso são o diz que disse. Não tenho informação completa sobre o assunto. Essa história é uma história que me parece que ainda vai dar muitos problemas. Mas eu espero, a bem de Fão, a bem da Vila de Fão, que a questão se resolva, porque está em causa um equipamento esportivo excelente, que pode ter uma utilidade para Fão e para o Concelho muito grande, que não está a ter toda a que poderia ter, e parece-me que a Câmara, que fez toda aquela... Porque o Presidente da Câmara quando é para fazer a exibição de qualquer coisa, nisso não há ninguém que o bata. E ele, em termos de propaganda, é ótimo. Porque tem aquela ideia também, ele é o melhor, e ele encontrou sempre ele fez o melhor negócio, ele encontrou a melhor solução, tudo que ele faz é fantástico. Aliás, o caso que comparei ao Donald Trump é muito parecido, ele até, a oposição, chama preguiçosa. Não sei se no último 19 de agosto, e o Trump também chamava o Joe Biden o Sleepy Joe, que era o dorminhoco Joe. E ele até já está a apanhar as frases, parece que são, não sei se ele tem algum conselheiro ou um assessor de imprensa que ouve as entrevistas as conferências do Trump e tira frases e depois aplica a oposição a exposendo. Ele também é igual. Mas essa questão do fã é uma questão preocupante e acho que vai dar asneira. Está escrito nas estrelas. Vai dar asneira. Pegando agora num assunto mais atual, eu falava-lhe da nova loja do Aldi, que tem dado, no fundo, tem dado polémica por não saber propriamente como é que as coisas são. Normalmente este tipo de lojas tenta-se tirar dos centros da cidade para a periferia. Costuma haver contrapartidas, aqui não se sabe bem como é que é o negócio. Eu questionava se não devia de haver pelo menos outro esclarecimento quanto a este assunto, até para a defesa do próprio comércio local. Esposende não é grande, vai ser cada vez mais complicado para o pequeno comércio, e ao mesmo tempo, se a própria Assis já não devia também ter defendido o interesse dos pequenos, no fundo, dos seus associados, do pequeno comerciante, que só vai perder sem perceber bem como. Assim, eu relativamente à Assis, acho bem, acho que deve fazê-lo. Eu relativamente à Assis, eu tenho uma relação com a Assis, e fui eu o fundador da Assis.
E, portanto, fui eu, na altura era presidente do Fórum Esposendense, e fui através do Fórum Esposendense, fui eu que fiz as primeiras reuniões, que reuni com os primeiros comerciantes industriais, fui eu que fiz os primeiros estatutos, fui eu que fiz a primeira escritura com eles, fui eu que promovi as reuniões primeiro no Fórum e depois no Hotel Nélia, que depois deram origem à ACIS. E, portanto, a ACIS é uma associação muito importante no Conselho e deve, naturalmente, pôr os interesses dos pequenos comerciantes, ou dos comerciantes em geral, não só pequenos, e empresários do Conselho, à frente do quaisquer outros interesses. A questão desse hipermercado, ou supermercado, o que é que lhe chamem, é uma situação grave. E é grave porquê? É grave porque foi tratada na maior opacidade. Não foi dada informação nenhuma à população sobre o que iria acontecer. É uma localização que é quase central, porque se reparar aquilo, segundo dizem, vai ser junto à estalagem em Zende, no caminho na estrada, na Rua da Anta, quem vai para o São Lourenço, e logo a seguir nas traseiras da GNR, naquela zona da GNR. Portanto, é uma localização central e que vai ter um impacto enorme em termos não só das mercearias e comércio local, e não só de peixarias, padarias, por aí fora, como outros estabelecimentos intermédios que tem na zona, como o Mini Preço, aqui o Esposende, o Jaju, o Atlas, etc. Portanto, vai ter um impacto muito grande em termos de negócio. Mas o que a mim me choca é porque é que a Câmara aprova, em primeiro lugar, e porque é que aprova ali. E pior que isso tudo, porque é que faz isso e não dá satisfações a ninguém. Se não fosse as fugas de informação, ninguém sabia que ia ser aberto aquele empreendimento comercial ali. E, portanto, reparem, o que é que se passa em Esposende? Nós temos uma Câmara que é muito forte com os fracos e muito fraca com os fortes. Se for para licenciar uma casa em cima das dunas primárias, não há problema. Se for para construir um hipermercado naquela zona central de Esposende, não há problema. Se for para fazer um centro de negócios a pagar rendas fabulosas ao pai de um presidente da junta, do partido dele, não há problema. Mas se for para dar um subsídiozinho àquela instituição, ou para fazer um arranjo de uma ruazinha da pessoa que não tem a rua em meio condições para chegar a casa, ou para fazer as obras do Pérola, ou para fazer qualquer obra que há grande necessidade delas, aí a Câmara já não pode. Portanto, isto até tem um nome que eu não lhe vou chamar, mas quem souber bem português sabe o que isso significa. A falta de uma visão estratégica e de alguma forma de transparência é o grande problema do município neste momento? Essencialmente a visão estratégica. Porque ninguém vai, se uma pessoa não tiver uma estratégia, não vai a parte nenhuma. Vai em caminho do quê? Ele não tem a Câmara de Esposende. E eu quando digo a Câmara de Esposende, digo ele, porque a Câmara de Esposende é ele. Porque o resto da equipa já vimos que não conta. Porque se muda e põe-se outro, aquilo não conta para nada. Portanto, ele não tem estratégia e depois não tem, ele não age, ele reage. Há que reparar que esta Câmara é uma Câmara de reação, não é uma Câmara de ação. Esta Câmara não vai à frente, esta Câmara reage ao que acontece. Portanto, porque não tem estratégia. Porque não tem uma visão para o Conselho. Não tem ideias e quando alguém tem alguma ideia, ele não a segue porque não quer que digam que aquela ideia era de outrem. Portanto, é esse problema. Depois vitimiza-se. É uma vítima. A oposição está tão mal, fazem queixas. Olha, no outro dia, no 19 de agosto, dia que não sei quantas queixas anónimas. Há uma coisa que eu devo dizer já. Nenhuma é do PS, nem nenhuma é minha. Porque quando eu souber que a Câmara, ou ele, ou o Presidente da Câmara, ou um vereador, seja quem for, praticou qualquer crime, eu não só faço queixa, como acho que tenho a obrigação cívica de o fazer. E qualquer cidadão pode fazê-lo. A esse respeito eu questionava se da sua parte, da parte do PS, já houve alguma comunicação, se fosse ao Ministério Público, fosse ao Tribunal de Contas? Nós fizemos duas, porque a mim também me mandaram duas queixas anónimas, participaram duas questões anonimamente, mandaram-me por carta para a sede do PS, uma que dizia respeito à situação da Escola Profissional de Esposende, em Fão, e outra que dizia respeito à construção de um prédio ilegal em Spens. E eu fiz aquilo que devia, que foi participar ao Ministério Público, dizendo recebi estas participações, até juntei o envelope que lá tinha com o selo, recebi isto vinha anónimo, diz quem é, mandaram para mim, presumo, por poder ser o líder da oposição, e portanto o meu dever é mandar para o Ministério Público. Portanto, aquilo que me mandarem,
E é o meu dever, e qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha conhecimento de um ato praticado que seja crime, nomeadamente praticado ou pela Câmara, ou pelo Presidente da Câmara, ou por alguém, tem o dever de o participar no Ministério Público. Agora, quando for eu ou for o PS está assinado por baixo. Connosco não há nada anónimo, é tudo cara a cara. Como lhe digo lá na Assembleia, também o digo no caso disso, no Ministério Público. Agora, há muitas coisas, e nessas participações que mandaram, nessas cartas que mandaram, eram muito bem fundamentadas e davam a ideia que era alguém que conhecia muito bem por dentro aquilo. Porque havia lá informações que quem não se estiver dentro dos dossiês camarários era impossível sabê-las, não é? Nem os políticos da oposição conseguiam saber. Portanto, aquilo é alguém que sabe muito bem o que se lá passa. E, portanto, mandaram para nós, certamente, e eu o que fiz foi para a República, que é o meu dever. Não é? Agora, não sei se aquilo é verdade o que lá vem ou não, porque já não depende de mim. Agora, há de ser feita a investigação. A investigação, segundo eu ouvi dizer, a última vez que perguntei sobre o assunto, teria sido remetida para a DCAP para Lisboa. O processo esteve em Braga, no Ministério Público, mas foi remetido para Lisboa. Pronto, e vai-se aguardar. Eu não sei, certamente o Ministério Público estará a fazer o seu trabalho. Para terminar, e terminando com as autárquicas de 2021, o Tito Evangelista é candidato à Câmara Municipal de Esposende? Não, em princípio não. Nós não temos nada decidido. À partida não serei eu. Mas ainda não está decidido e quando for será decidido devidamente e anunciado. Mas neste momento ainda não está decidido e este ano nós temos aqui uma questão que tem a ver com a reposição das freguesias, que para mim é uma questão nuclear, porque se não forem repostas as freguesias a tempo, eu nem sequer serei candidato, porque acho que nós assumimos um compromisso com a população. O Partido Socialista assumiu um compromisso com a população a nível nacional, não é a nível local, a nível nacional. Queria repor as freguesias. Eu sei que a lei está em andamento, sei que está a ser tratado e que irá até março, à partida, ser aprovado para ser possível haver eleições nas próximas eleições autárquicas. Porque as freguesias aqui em Esposende foram extintas freguesias que são fundadoras do Conselho, sem que as populações fossem ouvidas, sem respeito pela história, sem respeito pelas tradições. E há freguesias que foram extintas que nem sequer têm qualquer sentido serem extintas. A agregação forçada de freguesias é uma asneira. Se depois as pessoas quiserem juntar novamente as freguesias, isso é depois o problema da população. Porque muito pouco ou nada se ganhou. Não se ganhou nada, só se perdeu. Só se perdeu. E perdeu-se uma coisa que é muito importante. Por exemplo, repare, a Fão e a Apulia. O que é que Fão tem a ver com a Apulia? Não tem nada a ver. São freguesias completamente diferentes, completamente distintas, são vizinhas completamente distintas. E cada uma delas tem força, importância e tamanho suficiente para estar só. Não precisa de uniões. Esposende e Marinhas é a mesma coisa. O que é que Esposende e Marinhas, inclusivamente, tem uma agenda diferente. Os problemas de Esposende são problemas diferentes dos problemas de Marinhas. E, portanto, tem que ter... Uma coisa é a zona urbana de Esposende. E outra coisa é o resto da freguesia, as Marinhas, a freguesia de Marinhas em geral, que também tem núcleos claramente urbanos, mas tem outros problemas que têm a ver com saneamento, com caminhos rurais, com questões agrícolas, que Esposende não tem, como a freguesia. Esposende tem mais problemas culturais, sociais, de habitação. São outro tipo de problemas e de questões diferentes de Marinhas. Portanto, Marinhas deve ter a sua freguesia, Esposende deve ter a sua freguesia. Curvos e Rio Tinto, pela sua dimensão, não sei se ainda vão conseguir passar na lei, mas se não forem nesta vaga, terão que ser numa próxima, porque, na minha opinião, deve ser dada a oportunidade às pessoas de todas as freguesias de se pronunciarem ou não sobre a manutenção da sua freguesia ou a respectiva extinção. Para finalizar, com ou sem Tito Evangelista, será um PS forte que vai a eleições? Sim, isso claramente. Será um PS forte, será um PS distribuído no Conselho, com força no Conselho, nas freguesias. Isso será certamente. Nós temos que recuperar, de preferência até para ganhar, embora sabendo que é muito difícil de conseguir-se isso. Mas não é, tem que ser esse o nosso objetivo. O nosso objetivo tem que ser ganhar as eleições. Porque eu acho que isso é necessário para recuperar Esposende. A pior coisa que pode acontecer a Esposende é termos mais 4 anos deste marasmo, desta incompetência, desta irracionalidade, desta falta de estratégia, desta falta de caminho,
Porque então, se continuarmos assim, Esposende vai estar cada vez pior. A nível de emprego, por exemplo, há que falamos, em Esposende não há emprego para a juventude. As pessoas daqui de Esposende têm que sair do concelho para trabalhar. Pela primeira vez na história, Esposende tem mais idosos do que jovens. Sim. Nunca aconteceu. É a primeira vez. Isso não tem a ver só com o envelhecimento global da população. Tem a ver com o facto de Esposende não haver empregos. E quando não há empregos para fixar a população na altura, que são jovens, em que, portanto, podem ter filhos, ou as pessoas vão trabalhar para outros lados, têm os filhos noutros concelhos ou têm no estrangeiro. Porque há uma enorme massa de esposendenses que está imigrada. E, portanto, e depois isso vai ter consequências. Vai ter consequências nas escolas, vai ter consequências, porque depois há cada vez menos lugares nas escolas, vai ter consequências em termos da distribuição da população. Isto tem tudo a ver com o emprego. O emprego é fundamental. E para haver emprego tem que haver aquilo que eu falei há bocado, que é uma estratégia no desenvolvimento industrial. Tem que haver no turismo, mas não é neste turismo, não é em fazer fogachos de roubá-los, que roubá-los. Tem que haver uma estratégia pensada para criar emprego, para criar riqueza. No médio e longo prazo, não? Claro, e uma coisa pensada. Uma coisa, tem que fazer um estudo. Não é vir aqui dar uns bitites porque acha que sabe mais qualquer coisa. Não. O mal disto é que é tudo feito de uma forma casuística, de uma forma voluntarista. Não pode ser assim. Isto tem que ser gerido de uma forma pensada, responsável, e se não for assim, não vamos a parte nenhuma. E é o que está a acontecer. O que está a acontecer é que nós, nos últimos anos, não passamos da cepa torta. Estamos nisto. Doutor Tito, muito obrigado por esta oportunidade e votos de sucesso para o resto do mandato. Obrigado.